Pedro de quem é Lagoa, Pedro? Do sapo. Você acredita que ainda dizem que ele não lava o pé? Veste. Nós da Coletiva Teatro damos as boas-vindas a todos vocês. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Coletiva no Parque. Essa é uma atividade de extensão e cultura vinculada à Universidade de Brasília. Aqui? Agora. Aqui? Agora. Então, o projeto Coletiva no Parque, ele é realizado pela Coletiva Teatro, que é um grupo de pesquisa e produção artística da UNB, do Departamento de Artes Cênicas. E esse projeto é composto por 4 atividades. A primeira atividade é um café da manhã comunitário, que acontece de 8 às 10. De 10 às 11 a gente tem a ecotrilha com o biólogo e palhaço Baú, que é feito pelo ator Pedro Lopez. De 4 às 5 a gente tem a Hora do Chá, que é uma oficina de apreciação ao chá, que é feita por mim, Nitza Tenenblatt. E de 5 às 6 a gente tem a sessão de contação de histórias, que é feita pelo Jorge Marinho, ator e contador Jorge Marinho. Então essas são as 4 atividades que compõem o Coletivo no Parque. Tem esse aqui que eu esqueci o nome, como é que chama isso? Pato. É o... Aí tem mais um cabuletê, canelinha. Aí, Batizado de canelinha. tem esse. Samba. Esse aqui é o de boca. Isso aí só você usa, né? Na feira eu voltei tocando nacional, aí eu você vendo, ó. Aí o ar ficava, né? Aí assim, Esse eu lembro. eu vi aqui no micro. E aqui é uma calimba. Ai, que sede. Tá aí Essa a é caixa maravilhosa Essa é elétrica. do nosso Aí querido tem mais Cláudio. coisa lá, tem mais coisa. Ele liberta ela. Eu achei interessante manter esse suspense, que ainda parece assim, Sim. eita, será que essa É cobra... mal, boa, mal, a gente não sabe. Eu acho legal. Sim. Então vamos marcar aqui, que aí o suspense é aqui. Vai lá. Quer que eu vá de onde? Desde a primeira vez? Um dia, porque sempre tem um dia, né? Aí? Tá. Tem essa marca sonora e logo lá embaixo também. No terceiro dia, o Galucci então reuniu todos e disse: Eu ia fazer uma partida, mas essa viadagem eu vou fazer depois, entendeu? vai lá. 3, 4. Tem esse aqui, 3, 4. 3, 4. 1. Não, aqui tá muito bem pra fazer. De reconectar os ossos de nosso pai. Ele sentou e se dedicou àquela tarefa. E o segundo disse: sinto que tenho o poder de reconstruir suas fibras, costurar sua carne, fazer novos músculos. Essa
bem diferente. Essa é usada para muitas coisas. Puxa um cabelo. Amigo, eu fiz o que eu pude. Eu grudei tudo que eu tinha, tudo que tinha na sacola. Tudo, nada, não sobrou nada, nem pra contar a história. E tá assim. Espero que você goste, amigo. Fiz o melhor que eu pude com o que eu tinha, viu? Foi feito com muito amor e carinho, com tudo que tinha. Os bichinhos todos aqui. Até o sapo cururu que você ama, ó. Oi, fala oi pro tio Pedro. Só ouvindo e observando, a boca tá calada, a língua não se mexe nesse momento. Porque a gente vai absorver tudo que tem aqui de estímulo. O som, os grilinhos conversando, a lagoa, porque o silêncio também é comunicação. Então preste atenção, porque no final desses 2 minutos, a gente vai mandar uma mensagem. Pode ser de áudio, pode ser escrita, pode depois, quando você quiser fazer um desenho, quando chegar em casa. A gente vai mandar essa mensagem com uma pessoa especial. Olá, eu sou Pedro Lopes, eu faço a trilha, no caso com as crianças, com o baú, na Ecotrilha. A gente faz um caminho aqui pelo parque, passando por alguns pontos. Eu tô falando às vezes, eu me sinto em casa quando eu tô no parque, eu não parente não. O nosso primeiro desafio. Aquele círculo que tá nascendo Aquelas plantas ali, tem que a gente olha pros bichos, mas olha que planta bonita aquelas plantas lá. Parece uma cortina. Bom dia! Bom dia! Tá melhor. A gente vai fazer agora uma trilha ecológica. Então a gente se encontra aqui logo no início da entrada do parque, né, onde tem o encontro, digamos assim, das trilhas. Aí eu sigo com eles perguntando sobre a botânica, perguntando sobre um pouco de fauna que eles conhecem aqui. Aí a gente para no primeiro ponto, que é onde a gente tem um desafio. A gente faz tipo um caça ao tesouro, na verdade. E aí eu escondo algumas peças, são 4 cards assim com IPs, né? Que ali também tem um campo com várias mudinhas de IPs, então eu faço esse link com eles. Então eles saem procurando, correndo, aí encontra essas 4 peças. Na parte de trás tem um quebra-cabeças aí, que vem a parte do quebra-cabeças no caso, aí junta tudo e a gente descobre o próximo ponto que a gente tem que ir, que é a Lagoa do Sapo. Eu acho que deu. Me vê, pode chegar mais perto, olha só. Eu acho que era o tal do quebra-cabeça que me disseram para poder ir pro próximo. Verde, porque tem fitoplâncton, aquelas plantinhas que ficam dentro d'água. Onde é o próximo então? Eva, onde é o próximo? Onde é, Eva? Próximo. Lagoa do Sapo. Tem sapo na lagoa. O que mais que pode ter na lagoa? Tartaruga é uma boa. O quê? Aí chega na lagoa, a gente faz uma atividade diferente, que é mais de uma observação ativa, sobre sons, também cores, tudo que eles conseguirem enxergar e absorver ali na parte da lagoa. E sempre em cada ponto eu faço uma relação sobre como eu me sinto aqui no parque, né? Que eu me sinto chegando em casa. Então, por exemplo, no primeiro desafio, eu chamo de desafio dos primos, porque as mudinhas espalhadas me lembram a minha infância, eu com os meus primos brincando, correndo, das galinhas da Angola, inclusive, que eram muito bravas, enfim, faço essa contextualização, né, sobre a minha infância lá na Bahia. E no caso na Lagoa, é como estar com a minha avó, que é uma pessoa que me traz reflexões muito profundas e que me freia, digamos assim, porque eu já sou um pouco acelerado, então ela me traz uma calma, e é isso que eu sinto na lagoa. Então eu faço essa contextualização com eles e peço para eles fazerem uma busca ativa, visual, auditiva, e depois para a segunda parte, que no caso a gente vai usar tudo isso que a gente viu e ouviu para mandar uma mensagem muito especial para alguém muito especial. Eles escolhem, aí pode ser uma mensagem de texto, pode ser uma foto, enfim. Aí no caso o baú, né, o palhaço baú, manda um áudio para a maninha dele, que no caso é a avó dele, aí dando exemplo para eles, aí depois eles se divertem, cada um às vezes manda o próprio áudio no próprio celular para a maninha. Um monte de amigos novos que eu fiz hoje, a gente tá fazendo uma trilha ecológica aqui no Parque Olhos d'Água, manhã. A gente observou aqui na lagoa. A senhora sabe que a lagoa para mim é a mesma coisa de eu estar com a senhora, né? Então, a lagoa hoje manda lhe dizer que estar na natureza é um convite para eu crescer as minhas raízes e aí ir lá profundo e me conectar com os meus parentes mais distantes. Por quê? Mesmo que a gente esteja assim, distante fisicamente, certo? Estar aqui na lagoa
é a mesma coisa de receber um abraço da senhora, viu? Um beijo, lhe amo. Quando eu chegar aí eu vou contar tudo passarinho. O que eu vi, o que eu não vi, foi passarinho. A Tuti tem um recado pra você. Te amo, eu tô aqui no parque. A gente tá vendo um monte de coisa. O que você viu? Eu vi um marimbondo, uma formiga vermelha. Foi. E um formigueiro, não foi? Uhum. Muito legal. Manda um abraço. E logo em seguida ele recebe uma mensagem da manhinha de uma pessoa assinada Webbit, que no caso é o sapo, dizendo qual é o próximo desafio, que seria eles têm que atravessar a mata de uma forma, assim, para não serem vistos, então eles precisam se camuflar. E o jogo é o jogo de estátua, e cada vez que o baú aponta ou dá um sinal, eles viram estátua, mas se transformando no animal, para justamente se camuflar. Aí rola uma bagunça de novo, eles vão seguindo, a gente segue, encontra outros bichos, né? Tem muita teia de aranha. Só mostrar a vocês, talvez ela se mexa. Por quê? Porque essa teia de aranha aqui, ela é toda conectada. Se eu mexer aqui em cima, lá embaixo, ela tá sentindo, porque a Keita tá na casa dela, certo? Essa estrutura todinha é a casa dela. E também o que acontece? Essa teia tem muitas aves, sons, inclusive alguns já conhecem. Ah, esse aqui é o João de Barro, acho que esse é o Bem-te-vi. Enfim, a gente vai vendo, faz essa trilha toda e uma árvore. E você vê essas estruturas aqui, você já sabe que é líquen e que esse lugar aqui, ó, respira. Viu como é puro? Não é bem limpinho. É por causa desse aqui. Quando o lugar é sujo, poluído, não tem esse aqui. E chega ali, quase antes de chegar no parquinho, eu faço uma retrospectiva com eles sobre tudo que eles viram, ouviram, o que eles sentiram, o que mais gostaram, enfim, eles são sempre muito propositivos. E aí eu digo que no final tem essa surpresa, que é o parquinho ecológico, todo de madeira, aí eles saem, todo mundo sai para divertir. Basicamente, essa é a nossa trilha ecológica. Lagartixa. A gente ouviu os pombos, os passarinhos, os sapos. Conseguiu? Alguém viu o pombo? Não, mas a gente ouviu. Mas a gente ouviu por quê? Eu. Qual? Aquela mosquinha drone. A mosquinha. A mosquinha que ficou... Não, ali no IP, eu pisquei, vocês tinham achado os carros de tudo. Vocês foram muito rápidos. Na lagoa, teve gente que viu até maribondo. Graças a Deus não fui eu, né? Porque o maribondo, ele, assim, quando ele tá virado, só Jesus na casa dele. Foram geniais. Todo mundo sabendo tudo. A ponta da língua tá sabendo agora um pouco. Eu sei, Eu sei o lagarto que fica lá nas árvores. Você achou um lagarto? Foi legal a saída? Foi. Você gostou do palhaço? Ó. Vamos andar mais. Vamos andar mais? É ainda. A gente ainda precisa cumprir o outro objetivo aqui. Ouvi uma cachoeira, ouvi um lago. Um pássaro. Ó o pássaro, exatamente. Ó, passou bem ali, ó. Onde? Olha, fica virando pra mata. Ó, tem uma borboleta lá em cima voando. Olha, tá vendo ali, olha. Ela tá vendo. Ah, vem pra cá, indivíduo. Tá bem ali atrás. As árvores do cerrado são tudo desse jeito, baixinha e torta. No 3. Estenda suas mãos, criança. Abra o coração, criança. Observe a luz que dança nas águas. Estenda suas mãos, criança. Abra o coração, criança. Observe a luz dos olhos d'água. Então, a Hora do Chá é uma oficina de apreciação ao chá e ela é feita aqui a nossa casa de chá, dentro do Parque Olhos d'Água. E ela foi inspirada na apreciação ao chá do ponto de vista oriental, mas com imbricações de estar em pleno cerrado, no Brasil. A ideia é uma ressensibilização para a pausa, sabe? Para aquele momento de você, assim,
estar com você mesma, com tranquilidade, sair da correria do dia a dia, respirar um pouquinho. Respirar. Cada um sabe, sente, né, o seu céu de esperança e paz de forma muito particular. E aí pode se servir com a erva ou ervas, o que quiser. Ali a gente tem as xícaras. Vou pedir para todo mundo fazer a sua xicrinha e depois a gente brinda juntos? Certo. Sim. Então é uma oficina de apreciação ao chá. Aqui a gente tem uma sensibilização sensória, né? Com algumas ervas. Algumas in natura, algumas secas. E depois eu conto uma fábula oriental que tem origem no chaísmo. Muitos se degladiarem, finalmente, o imperador amarelo, o sol, venceu o demônio da escuridão e da terra. E aí a gente convida todo mundo, inspirado por essa história, por essa fábula, a fazer o seu próprio chá. E juntos brindamos esse momento especial, essa pausa, esse momento de autocuidado, de autocarinho, de pausa para se ouvir, para respirar com tranquilidade. Saúde! Saúde! Saúde para nós. Eu estou conduzindo a contação de histórias, né, junto com o Glauco e a Nitsa na música e a Mauriceia e o Wilson Lopes na interpretação de Libras. E essa é a sessão de contos do Coletiva no Parque. Relembrados, os 4 irmãos mais velhos se voltaram uns para os outros e disseram: realmente, nosso pai não voltou. Vamos procurá-lo. A gente fez uma pesquisa para escolher esses contos, levando em consideração o parque e a proposta conceitual do projeto, que tem a ver com esse encontro entre arte, esse aqui é o João, meu irmão. Oi. Que tem a ver com arte e natureza, esse encontro e essa possibilidade da gente sair um pouco das dinâmicas cotidianas, da cidade e da correria, e ter uma oportunidade de fazer uma pausa e ouvir algumas histórias e pensar e refletir a partir delas. Então os contos que foram escolhidos foram 3 de origem africana, são 3 contos populares que se chamam Ogalusa e a Terra dos Mortos. E deram para cada um poder. Então, o primeiro filho, o primeiro irmão, disse: sinto que tenho o poder de reconectar os ossos de nosso pai. E ele sentou e se dedicou a essa tarefa. E o segundo disse: sinto que tenho o poder de construir novos músculos, costurar sua carne, emendar o seu corpo. E ele sentou e se dedicou a essa tarefa. E o terceiro disse: sinto que tenho o poder de fazer o sangue correr nas veias de nosso pai mais uma vez. E ele sentou e se dedicou a essa tarefa. E o quarto e último filho, a se debruçar sobre o corpo de Ogalusa, disse: sinto que tenho o poder de dar vida ao nosso pai. O segundo se chama Nyangarachena, a Sucuri. Cantando pela última vez o canto da sucuri. Nyangarachena, 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 Nyangarachena. A pomba até voou. Elas largaram a cabaça de água no chão e desceram a trilha correndo. E
E o terceiro, Olhos d'Água, que são versões nossas de contos populares que são oportunos e convidativos para a gente curtir juntos aqui nesse ambiente. Dança nas águas, estenda suas mãos, criança, abra o coração, criança, observe a luz dos olhos d'água. E a senhorinha disse: minha filha, esse presente é muito especial. Temos em nossas mãos, em nossos corações, em nossas intenções e ações, o poder de curar, de transformar as nossas relações humanas e com a natureza. Você já conhecia aqui o parque? Não conhecia o parque. O que você achou do... Ah, é muito legal, é uma delícia, né? O parque sempre é bom porque é perto da natureza, porque você tem contato realmente com a natureza, aí você senta no chão. A gente fez questão disso, que inclusive a gente não conhecia o parque. E aí, alguns de nós não conheciam, a gente falou, putz, a gente mora aqui, não conhece tanta coisa que tem, né? Aí era uma oportunidade, mas nós fomos convidados para poder vir. Que bom! Ficamos sabendo e a gente foi. E aí, como é que foi a experiência? Ah, é uma delícia, né? Eu acho que cultura é uma coisa impagável. Sim. E aí, ouvir e sentir e estar junto e céu aberto, é bem gostoso, é muito legal. Recebi um feedback ali ele falou assim, o cara do cenário arrasou. e tudo casa mesmo para que o negócio fique aconchegante, fique legal e que você se sinta à vontade, livre, fora da loucura da cidade. E assim, achei que realmente tem um fundo moral, né? E dá para aplicar na vida, assim, no cotidiano. E eu adorei você contando, você é bem teatral e a sonoplastia também arrasou. Ah, que bom, que bom. O tema é do nosso dia a dia, mas são histórias que eu pelo menos não conhecia nenhuma delas. Nem eu. São histórias para mim inéditas, né? E como ela falou, são histórias com fundo moral que a gente leva como lição, né? Para nossa vida. E o grande fundo moral é a simplicidade, né? Você percebe que todas elas acabam com simples, com quem conseguiu foi a criança, E aí você vai trazendo, que hoje em dia a gente dá tanta importância ao grande, e quando você traz assim para o natural mesmo, para a natureza, para o simples, é tão mais relaxante, é tão mais gostoso, né? Uma delícia. Prende a atenção da gente o suspense que você faz durante a apresentação, né? A dor começou a diminuir. Babacar se levantou, apoiou, já estava tudo bem. E os dois, mais uma vez, se cumprimentaram e seguiram por caminhos, o quê? Diferentes. E aí a gente fica querendo, a gente participa, né? Acaba participando, você Que envolve, né? E envolve a gente. E esse suspense que você faz é muito legal. Gostei da forma que foram contadas. Gente, obrigado. E pra câmera também. E aí, João? E o amor do João pelo irmão, não é? Oh, meu Deus. E do irmão pelo João, é Sim. muito legal de ver. Obrigadão, gente. Obrigada a você. Obrigado a você. Obrigada, gente.